Olá pessoal, professor José Dadiali, professor Zezinho, e nós vamos para a nossa última gravação de ATPC do ano de matemática. Não é? Eu escolhi para nós hoje um vídeo que eu já preparei, parecido com o que eu já preparei, sobre o novo ensino médio. Né? Então nós vamos abordar vários assuntos relacionados a esse tema. E por que novo ensino médio? Né? Novo ensino médio porque desde 2017, né, com a Lei de Diretrizes e Bases, houve uma alteração no tempo mínimo do estudante na escola e uma organização curricular diferente, uma organização curricular nova. E nós vamos ver alguns detalhes dela. Essa implementação do novo ensino médio, ela começou em 2021 e começou com a primeira série. Então, só a primeira série em 2021. Em 2022, a primeira e a segunda série. E o ano que vem, em 2023, já temos primeira, segunda e terceira séries do ensino médio no novo ensino médio. A primeira série, vamos falar da distribuição da carga horária ano a ano. Né? Na primeira série, nós temos 900 horas de formação geral básica, que é aquela tradicional, que a gente já conhece bem, não é? A formação geral básica, então, na primeira série, bem grande, né? 900 horas. E depois nós temos itinerários formativos, em 150 horas, dividido em 150 horas. Então, na primeira série, 900 da formação geral básica e 150 horas de itinerários formativos dos componentes do Inova. Na segunda série, o que acontece? Diminui a formação geral básica, todo mundo já presenciou isso esse ano, né? Que cai para 600 horas, e em compensação, o itinerário formativo vai para 450, ou seja, mantém-se as 1.050 horas, né? 150 horas de componentes do Inova e 300 horas de aprofundamento curricular, né, que nós já começamos, né, com os aprofundamentos curriculares neste ano de 2022. O ano que vem, nós temos já a terceira série também, com uma quantidade bem mais reduzida da formação geral básica, que cai para 300, aumentando em compensação dos itinerários formativos para 750 horas. Esses itinerários formativos divididos nas 150 horas do Inova e 600 horas de aprofundamento curricular. Então nós temos, somando as três séries, né? 1.050, 1.050, 1.050, 3.150 horas no total. E como que ficam as aulas por semana, né? As aulas por semana. Bom, lá na primeira série, já vimos isso. Nós temos na formação geral básica 30 aulas e nós temos nos itinerários formativos, né, 5 aulas, dando um total de 35. Segunda série, a formação geral básica cai para 20 aulas e no itinerário formativo nós temos 15, sendo 5 dos componentes do Inova e 10 aulas de aprofundamento curricular. Na terceira série, aquelas 20 aulas caem para 10, mas em compensação aumenta, tirou 10 de cá, aumenta 10 lá, temos 25 aulas de itinerários formativos, né? 5, sempre 5, desde a primeira série dos componentes do Inova. 5 aulas, 5 aulas, 5 aulas. Mais o aprofundamento curricular, na terceira série, já são 20 aulas de aprofundamento curricular. Os itinerários formativos, eles são em 10. São 10, né? São 10 itinerários formativos. Nós temos os itinerários formativos simples, né? De uma área do conhecimento apenas, e nós temos itinerários formativos que são híbridos, né? Como nós temos quatro áreas, essas 4 áreas combinadas, né,
ou sozinhas dão um total de 10 itinerários formativos. Por exemplo, linguagens, só linguagens nós temos um, só matemática um, só ciências da natureza um, e ciências humanas também temos um itinerário. Depois nós temos uma combinação desses 4, 2 a 2. Então eu tenho lá linguagens e matemática, linguagens e ciências humanas, linguagem e ciências da natureza. Temos matemática e ciências humanas, temos matemática e ciências da natureza, e ciências humanas e ciências da natureza. Ou seja, nós temos 10 itinerários formativos. E vamos lá, como que está dividido, né? Como que estão divididos esses itinerários formativos? Cada uma das opções de aprofundamento, ela é composta por 6 UCs, 6 unidades curriculares distintas. O C1, o C2, o C3, o C4, o C5 e o C6. Na primeira série nós não temos itinerários formativos, temos os componentes do Inova, mas na segunda série nós já temos os itinerários, né? E nós temos a UC1 e a UC2. A UC1 no primeiro semestre e a UC2 no segundo semestre. Então, cada um deles dura um semestre. Cada uma dessas unidades curriculares. Na terceira série, nós vamos ter a UC3 e a UC4 no primeiro semestre, concomitantemente, né? Então, a UC3 e a UC4 acontecem no primeiro semestre inteiro, as duas, e a UC5 e a UC6 ocorrem no segundo semestre da terceira série. Né? Então, resumindo, nós temos, como está aqui, ó, 2 unidades curriculares na segunda série, que é a UC1 e a UC2, e 4 unidades curriculares na terceira série, que são a UC3, o C4, o C5 e o C6. Lembrando que elas são semestrais. A UC1 no primeiro semestre da segunda série, a UC2 no segundo semestre da segunda série. A UC3 e a UC4 acontecem no primeiro semestre da terceira série. E a UC5 e a UC6 no segundo semestre da terceira série. E como ficam, né, distribuídas? Tem um resumo aqui, um quadro, resumo daquilo que eu acabei de falar. Como ficam distribuídas as unidades curriculares ao longo das 3 séries. Na primeira série, como nós comentamos, não temos unidades curriculares. Nós não temos itinerário formativo na primeira série. Começa na segunda, com a UC1 e com a UC2. O C1 no primeiro semestre, o C2 no segundo. Na terceira série, temos 4 unidades curriculares. O C3 e o C4 no primeiro semestre e o C5 e o C6 no segundo semestre. Todas elas, então, são semestrais. Cada unidade curricular, cada UC, ela tem carga horária de 150 horas. Né? 10 aulas semanais. 10 aulas semanais. De novo aqui, vamos agora colocar já nos itinerários as UCs, né, de cada série. Na primeira série, nenhuma unidade curricular, mas tem os componentes do Inova, itinerário formativo, né? Já na segunda série, nós temos o Inova e 2 UCs, o C1 e o C2. E na terceira série temos o Inova ainda, os componentes do Inova, e é o C3, o C4, C5 e C6. Tudo bem? Então, lembrando que cada unidade, temos agora que cada unidade curricular, ela é composta por componentes curriculares, como seriam como as nossas disciplinas. Então, ali dentro das unidades curriculares, nós temos os componentes curriculares com as suas aulas, para serem atribuídas, para serem ministradas para os nossos alunos. A atribuição, por falar em atribuição, ela continua sendo por componente curricular. Então, tem lá os itinerários que foram escolhidos para o ano seguinte, para o ano de 2023. Na hora da atribuição, a atribuição é feita em quê, então? Em função dos componentes curriculares de cada unidade curricular. Então, dentro de uma unidade curricular, nós temos os componentes curriculares. Mas os componentes curriculares, nós vamos ver, né, nós vamos pegar um exemplo, eles são novos. Esses componentes, eles aprofundam conhecimentos que os professores já dominam.
Nós sempre quisemos, não é, aprofundar o conteúdo com nossos alunos, e essa é uma grande oportunidade de fazer o aprofundamento. E vai observar a habilitação prioritária e a habilitação qualificação alternativa também. Então, tem a habilitação prioritária, aquele que escolhe primeiro qual vai ser o seu componente curricular, e tem a habilitação ou qualificação alternativa. Nós vamos ver também. Observe exemplos a seguir que mostram. Nós vamos ver um exemplo que mostra detalhadamente uma unidade curricular, quais são os componentes curriculares que estão dentro dessa unidade curricular, a quantidade de aulas totais, né? E também separadamente de cada componente curricular, qual é a habilitação prioritária e qual é a habilitação, qualificação alternativa para ministrar esses componentes curriculares. Olha um exemplo bem legal que está aqui. Então, nós temos um aprofundamento curricular da área de ciências humanas e sociais. Quer dizer, é um itinerário não híbrido, é de ciências da natureza, como temos só de matemática, não é? Então, nós temos, e depois temos também as combinações dessas áreas, das 4 áreas. Mas aqui não. Aqui nós temos um itinerário não híbrido, só de ciências humanas. Então, vamos ver quais são os componentes curriculares, né? Os componentes curriculares. Eles são novos, têm outros nomes, mas o conteúdo que nós vamos trabalhar são os conhecidos nossos, né? Por exemplo, ó, um dos componentes curriculares, ciência, tecnologia e ética. O outro, as transformações do espaço geográfico e sociedade, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial, cultura e sociedade, oficina e produção textual e oralidade. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 componentes curriculares, dando um total de 10 aulas, dentro dessa unidade curricular. 10 aulas. Agora, esses componentes curriculares, quais seriam as habilitações prioritária e alternativa para cada um deles? Então, nesse quadro, nós temos esse quadro com a habilitação prioritária. O primeiro componente curricular, por exemplo, para nós, tá? Que é ciência, tecnologia e ética, quem ministra com habilitação prioritária? Filosofia. O segundo componente, geografia. Então, nós temos, olha, várias habilitações prioritárias dependendo do tipo de componente que vai ser escolhido. Filosofia, geografia, história, sociologia, língua portuguesa. E tem as habilitações alternativas. Então, nós não temos a habilitação prioritária ali, mas nós temos a habilitação alternativa. Por exemplo, ciência, tecnologia e ética, que prioritariamente é filosofia, nós temos sociologia ou história, e assim vai, em cada um daqueles componentes curriculares, tanto a habilitação prioritária quanto a alternativa. Certo? Então, esse é um exemplo para nós, onde um único componente curricular, uma única unidade curricular, tem 5 componentes curriculares, um total de 10 aulas. 10 aulas semanais. 2 para cada componente curricular. Tá claro, pessoal? Né? Num outro exemplo aqui, aprofundamento curricular da área de ciências humanas e sociais. Superar desafios de humanas. A unidade curricular 2. Unidade curricular 2. Então, nós estamos falando aqui da segunda série, né, do ensino médio. Tanto a unidade curricular 1 quanto a unidade curricular 2 são da segunda série, né? E aí nós temos, nesse aprofundamento curricular, nós temos lá pensamento político e democracia. Nós estamos falando agora dos componentes curriculares desse itinerário, né? Pensamento político e democracia, população em movimento, eu e o outro, culturas no plural, diferenças e desigualdades na contemporaneidade, e oficina de criação midiática, veículos de comunicação e expressão. 2 aulas aqui. Vai ser sempre 2? Não, temos que ver cada unidade curricular individualmente, né? Nós temos o mapa para analisar. Então, aqui também, nesse caso, temos duas aulas semanais para cada componente curricular. Esses componentes curriculares
podem ser ministrados por quem com habilitação prioritária? Filosofia, Geografia, História, Sociologia e Língua Portuguesa. Não tendo habilitação prioritária de filosofia, por exemplo, né, para pensamento político e democracia, História e Sociologia são as habilitações, qualificações ou qualificações, não só habilitação, vocês estão vendo? Qualificação alternativa, História ou Sociologia, né? Todo mundo sabe bem a diferença entre habilitação e qualificação. Aí nós temos um aprofundamento curricular, um outro exemplo, de ciências da natureza. Também não é híbrido, é só ciências da natureza, é ciência em ação, e a unidade curricular é o projeto Casa Sustentável, né? Olha só aqui, gente. Quantos componentes curriculares essa unidade curricular tem? 4. Que nós vimos até agora na UC1, né? Do outro itinerário, do outro aprofundamento, ele tinha 2 aulas em 5 componentes curriculares diferentes. Aqui nós temos 4 componentes curriculares. 4 componentes curriculares e a quantidade de aulas, 3 para hábitos sustentáveis, 2 para eficiência energética, 2 para construção sustentável e 3 para recursos e sustentabilidade. Olha lá embaixo também, total de 10 aulas, 200 aulas no total, né? O componente curricular, hábitos sustentáveis, a habilitação prioritária para ele é biologia. Ah, mas e se não houver habilitação prioritária para biologia? Química, uma habilitação ou qualificação alternativa. Química. E assim vai, né? Cada um dos componentes com uma habilitação prioritária e também com habilitação ou qualificação alternativa. Tá claro para todo mundo, gente? Tá certinho? Nós vamos falar um pouquinho também de frequência, rendimento, aprovação, recuperação e retenção no novo ensino médio, né? Vamos lá. O que muda aqui? Em relação à frequência, nada. Né? Em relação à frequência, 75% no mínimo de frequência. Né? Então, continua valendo essa mesma regra. Aí nós vamos agora para o rendimento. Rendimento, aí nós vamos ver o rendimento no caso da formação geral básica, dos itinerários formativos do aprofundamento curricular, que é o que nós estamos vendo agora, e dos componentes do Inova. Vamos lá, primeiro da formação geral básica. As notas bimestrais, né? São notas mesmo, e o quinto conceito de 0 a 10, sendo que nota menor que 5 em até 3 componentes, nós temos uma promoção parcial, e nota menor que 5 em mais de 3, temos uma retenção parcial. Né? No caso da promoção parcial, ele vai participar de projeto de recuperação semestral, concomitante às atividades regulares. Né? Aí nós temos algumas características que vocês podem analisar depois, para esse caso de promoção parcial, certo? Temos aí, vai ficar para vocês essa gravação, vocês podem analisar. Vamos ver agora os itinerários do aprofundamento curricular. Né? As notas bimestrais, então bimestralmente nós temos nota, mas no quinto conceito, ou seja, o final, vai ser uma menção. Né? Então deixa de ser nota para ser menção. Aproveitamento total, satisfatório, regular, insatisfatório. No caso do aproveitamento insatisfatório, não há retenção. Nem nesse caso. Não há retenção por rendimento. Apenas por frequência. Ou seja, se tiver menos que 75% de frequência. Que nós vimos que o mínimo 75% de frequência, 75% de frequência para aprovação. Né? Certo? E no caso dos componentes do Inova, temos menções desde o bimestre, né? Desde os bimestres, primeiro, segundo, terceiro, quarto, já são menções, engajamento total, assim, aí que nós temos engajamento. E não há retenção também por rendimento, apenas por inassiduidade.
fica para vocês darem uma olhada depois. Pessoal, terminado o vídeo, eu queria agradecer agora a vocês por essa companhia, né, por essa companhia que tivemos durante esse ano todo, pela participação de vocês nas OTs, nas ATPCs, nas nossas reuniões, né? E muito obrigado mesmo, e eu desejo para vocês um final de ano maravilhoso e um 2023 de grandes realizações. Um grande abraço e até o ano que vem.